Boa noite, gente. Boa noite. Como meu Pai e Filho e Espírito Santo esteja presente na nossa reunião, pedir o secretário para fazer a leitura do texto bíblico. Boa noite a todos. Boa noite. O perdão entre irmãos. Lucas 17:4. Então, Pedro aproximou-se e lhe disse: Senhor, quando meu irmão cometeu uma falta a meu respeito, quantas vezes eu lhe dei de perdoar? Até 7 vezes. Jesus lhe disse: Eu não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O secretário fazer a chamada pública. Alex Castores Magalhães. Presente. Flávia Consolação Costa. Presente. José André dos Santos. Presente. José Geraldo da Silva. Presente. José Geraldo Pinto Júnior. Presente. José Jesus Oliveira. Presente. Ney Gonçalves dos Santos. Presente. Nilza Silvério Carvalho de Meireles. Presente. E Sidney Graça da Silva Santos. Presente. Foi consagrada a presença do nome dos vereadores. Então, sob a proteção de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu declaro abertos os trabalhos. Pedi ao secretário para ler a ata da reunião anterior. Câmara Municipal de Nova União, Estado de Minas Gerais. Ata da 4ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Nova União, Estado de Minas Gerais. Aos 19 dias do mês de maio do ano de 2020, às 18 horas e 15 minutos, na sala de sessões da Câmara Municipal, situada na Avenida José Afonso Fernandes, 1825, nesta cidade de Nova União, no Estado de Minas Gerais. Reuniu-se a entidade nova-uniense, presidida pelo novo vereadora Nilza Silveira Carvalho de Meireles, que solicitou que fizesse a leitura do texto bíblico. Em seguida, procedeu-se a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 24 a 28. Ata contínua. Foi constatada a presença dos vereadores Alex Castores Magalhães, Flávia Consolação Costa, José André dos Santos, José Geraldo da Silva, José Geraldo Pinto Júnior, José Jesus de Oliveira, Ney Gonçalves dos Santos e Sidney Graça da Silva dos Santos. De acordo com a chamada que firmaram suas respectivas assinaturas no livro de presença e tomaram assento no plenário. Logo após, dando início aos trabalhos, a presidente, sob a proteção de Deus, declarou uma aberta sessão e solicitou que eu, vereador secretário, procedesse a leitura da ata da reunião extraordinária do dia 30 de abril de 2020, sendo aprovada por todos. Logo após a leitura do ofício número 5564/2020, referente ao processo número 107/2028, enviado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, anuncia a prestação de contas do exercício de 2018 do excelentíssimo senhor Ailton Antônio Guimarães Rosa, atual prefeito municipal. A presidente informou que a documentação está à disposição da Comissão de Finanças para analisar e fazer o projeto de resolução. Na sequência, a apresentação do projeto de lei número 005/2020, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a modificação à Lei Municipal número 371/1991, para a criação do banco de horas e das outras providências. Em seguida, a apresentação do projeto de lei número 006/2020, de autoria do Executivo Municipal, que revoga o parágrafo 2º e dá nova redação ao parágrafo 5º, 6º, 7º e 8º, todo do artigo 24 da Lei Municipal número 868/2019 e das outras providências.
Apresentação do projeto de resolução número 003/2020, de autoria do vereador Sidney da Silva Santos, que concede título de cidadão honorário de Nova União ao doutor Giuseppe Brasileiro Silva de Barros. Com a palavra, o vereador Sidney salientou que conheceu Giuseppe em 2016 e expôs que já atuou na prefeitura em outra gestão e atualmente assume o cargo de procurador do município, que é muito dedicado, tem uma transparência grande na política e enfatizou que o mesmo tem uma grande participação nas emendas parlamentares que o município recebe. Acrescentou que Giuseppe faz parte de Nova União e não mede esforço para ajudar os vereadores, referente aos partidos. Pediu a todos o apoio na aprovação deste projeto. Ato contínuo, leitura do parecer condicionado no 005/2020 e apresentação da emenda no 001/2020, referente ao projeto de lei número 004/2020. Em seguida, a leitura da emenda, discussão e primeira votação do projeto de lei número 004/2020, de autoria do Executivo Municipal, que expõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021 e das outras providências. O projeto foi aprovado em primeira instância por unanimidade. Posteriormente, leitura do parecer número 006/2020 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, referente ao projeto de resolução número 002/2020. Em seguida, a única votação sendo aprovado, obtendo 9 votos favoráveis. Na sequência, a leitura da emenda e uma votação do projeto de resolução número 002/2020, de autoria da Comissão de Finanças. Rejeita as contas do prefeito municipal relativas ao exercício 2015 e, em seguida, a presidente solicitou que procedesse com a chamada nominal dos vereadores para votação. Após o término da mesma, informou que o projeto foi aprovado em primeira instância, obtendo 9 votos favoráveis. Na sequência, a presidente comunicou que sente vergonha mencionar sobre o assunto, pois este, desde o início do seu mandato, vem solicitando a instalação de iluminação pública na rua Piauí, salientou que passou estes dias no local e ficou feliz, pois achava que o prefeito teria colocado luz na rua. Mas ficou sabendo que os moradores juntaram para pagar a instalação da iluminação na rua, sendo que é um direito de todos previsto na Constituição. Complementou que, ao passar no local, sente vergonha, pois os vereadores são representantes do povo e, principalmente, a prefeitura falhou muito nessa situação. Deliberou sobre a troca de lâmpadas que será realizada na Aparecida, em local que já possui iluminação, e poderia instalar em locais que não possuem luz. Demonstrou o descaso com as pessoas que reclamam com razão, pois estão no centro da cidade e deveriam dar prioridade às necessidades dos municípios. A esposa está decepcionada e indignada com a situação que ocorreu e parabenizou os moradores pela atitude, expondo que a população paga a iluminação pública. Enfatizou que solicitou várias vezes da prefeitura essa instalação na rua mencionada e deliberou sobre a esperança de que não ocorram outras situações como esta, pois o dinheiro vem para atender a necessidade da população. Na sequência, houve várias reclamações dos vereadores de locais que necessitam de instalação de iluminação pública, sendo mencionado pelo vereador José Jesus, que as luminárias que estarão trocadas em Nova Aparecida poderão ser utilizadas em outros locais que não possuem iluminação. Voltando à palavra, a presidente relatou sobre a questão das cestas básicas e salientou que muitas pessoas que realmente necessitam não recebam. Abordou que o Executivo não está conjunto com o Legislativo em algumas questões e a população reclama das melhorias
que solicitam os vereadores e não são realizadas. Em seguida, o vereador Lei comunicou que fez os pedidos e as pessoas que reivindicaram ficam na esperança de ser realizado e acaba desacreditados com a situação. A contínuo passou a palavra ao vereador Alex, que informou sobre a situação de Altamira, que possui poste em alguns locais, mas não tem luminárias, sendo pago pela população a taxa de iluminação. Acrescentou que em 2018 teve uma reunião com o José André sobre a falta de energia em Altamira, expôs que solicitou também este ano, mas devido à pandemia esqueceu de marcar. Comunicou que a população questiona, salientou que tem 9 postes com lâmpadas queimadas, já solicitou a troca, inclusive está com os protocolos, mas foram ao local e trocaram somente uma lâmpada. Manifestou sobre a esperança de que a pandemia não seja desculpa para o que tem que ser realizado no município. Relatou que gosta do trabalho do prefeito, pois tem empenhado em muitas coisas. Acrescentou que espera que o trabalho que está encaminhando seja realizado para não decepcionar a população que aguarda as obras. Enfatizou que foi procurado sobre a situação da localidade de Porango e expôs que as pessoas não sabem o que fazer em relação à ponte e mostraram várias notas de conceito dos carros, por causa da falta da mesma. Demonstrou esperança de que esta situação passe rápido e volte a trabalhar os problemas das comunidades, pois está complicado. Com a palavra, o vereador Ney mencionou que mudou a empresa responsável pelas trocas de lâmpadas, no qual a prefeitura paga o consórcio e estão muito lentos em relação às manutenções, pois já tem 60 dias que ele solicitou a troca de lâmpadas e não foram realizadas. Finalizando, o vereador José André informou que vai conversar com o prefeito para marcar uma reunião com o responsável pela empresa do consórcio, para saber o motivo de não estarem atendendo às solicitações de troca de lâmpadas. Nada mais a ver a tratar. A presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrado os trabalhos. Câmara Municipal de Nova Leão, aos 19 dias do mês de maio de 2020. Gente, se alguém tiver alguma coisa para acrescentar. Está tudo bem. Então, aprovado. Nossa, essa massa aqui fica difícil. Mas para uma máscara, você tem como é que vai pegar a comida. Eu acho que a máscara preta, né? Mas não deixa respirar. Mas a melhor para conversar é essa aqui. Essa não sabe. De jeito nenhum. Você deve dar uma máscara. Eu queixo aqui, então, na luz. É. Eu Eu vou deixar todos que eu comprei, só da vida mais que vai conversar, você pode sair, eu vou ver o escute. Exercício de 2020 a realizar-se no dia 4 de junho de 2020, às 18 horas. Primeira parte, expediente, leitura das indicações, número 16 de 2020, de autoria da vereadora Flávia do Constelação Costa, número 17 de 2020, 18 de 2020, de autoria do vereador Sidney Graço da Silva Santos. 2. Leitura do ofício número 001 de 2020, de autoria do vereador José Jesus de Oliveira, de 2020, e apresentação das emendas número 002 de 2020 e 004 de 2020, referente ao projeto de lei número 005 de 2020. B. Leitura da emenda e primeira votação do projeto de lei número 005 de 2020, de autoria do Executivo Municipal,
que dispõe sobre modificação à Lei Municipal número 371/1991 para a criação do banco de horas e da outras providências. Votação nominal. Leitura do parecer comissionário número 008 de 2020, apresentação da emenda número 003, referente ao projeto de lei número 006 de 2020. D. Leitura da emenda e primeira votação do projeto de lei número 006 de 2020, de autoria do Executivo Municipal, que revoga o parágrafo 2º e dá nova redação aos parágrafos 5º, 6º, 7º e 8º, todos do artigo 24º da Lei Municipal número 868 de 2019 e da outras providências. Leitura do parecer comissionário número 009 de 2020 e da emenda do projeto de resolução número 003 de 2020, de autoria do vereador Sidney Graço da Silva Santos, que concede título de cidadão honorário de Nova União ao doutor Giuseppe Gazinelli Silva de Barros. Em seguida, única votação do mesmo, votação nominal. Leitura e única votação da emenda número 001 de 2020, referente ao projeto de lei número 004 de 2020. G. Leitura da emenda e segunda votação do projeto de lei número 004 de 2020, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021 e da outras providências. H. Leitura da emenda e segunda votação do projeto de resolução número 002 de 2020, de autoria da Comissão de Finanças, que rejeita as contas do prefeito municipal relativas ao exercício de 2015. Votação nominal. Pediu o secretário por gentileza dessa indicação. Indicação número 16/2020. A senhora Nilza Silvério Carvalho Meireles, excelentíssima presidente da Câmara Municipal de Nova União, indico a mesa na forma regimental e depois de ouvir do plenário, convide este expediente ao dignito do prefeito municipal, o excelentíssimo senhor Ailton Antônio Guimarães Rosa, que se digne determinar o órgão competente a viabilidade da reforma da quebra-molas na Avenida José Inácio Magalhães, próxima à barbearia do Alex. Justificativa. A reforma do quebra-molas é de fundamental importância para garantir maior segurança e tranquilidade aos condutores e aos moradores da localidade supramencionada. O fluxo de veículos no local é muito grande, por ser uma via de acesso principal, e, no entanto, a população está vulnerável ao sofrer acidentes, inclusive graves, pela falta de um redutor de velocidade adequado, uma vez que os veículos trafegam em alta velocidade no trecho acima apontado. Portanto, queremos resguardar, preservar a segurança e a integridade física de todos os moradores e motoristas que trafegam no local. Na esperança de que o ilustre prefeito será solidário a esta reivindicação, aguardo ser atendido. Salve as sessões, 1º de junho de 2020. Vereadora Flávia da Consolação Costa. Vereador, quer comentar? Não participar. Os vereadores estão de acordo com a indicação da vereadora Flávia. Obrigada. Pediu o secretário também pela indicação número 017 de 2020. E o Sidney Graço. Indicação número 017/2020. A senhora Nilza Silvério Carvalho Meireles, excelentíssima presidente da Câmara Municipal de Nova União, indico a mesa na forma regimental e depois de ouvir o novo plenário, o envio deste expediente ao dignito do prefeito municipal, o excelentíssimo senhor Ailton Antônio Guimarães Rosa, que se digne determinar o órgão competente a viabilidade de limpeza das margens e patrulhamento das estradas nas localidades de Santo Antônio e Serrano. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo atender às diversas reivindicações feitas pelos moradores da citada região. Haja vista que as mencionadas estradas encontram-se em péssimo estado e as margens possuem muito mato,
dificultando o tráfego de veículos, necessitando de manutenção urgente, principalmente que são locais onde transitam ônibus escolares. O patrulhamento e limpeza das margens das estradas a serem realizadas são de suma importância para oferecer boa trafegabilidade aos condutores de veículos, bem como ao deslocamento das pessoas que utilizam aquelas vias, uma vez que, devido às más condições oferecidas, prejudicam consideravelmente o ir e vir dos municípios. Assim sendo, e visando melhores condições de vida para a população residente na zona rural, solicito providências. Na esperança de que nos prefeitura solidária a essa reivindicação, aguardo ser atendido. Sala das Sessões, 3 de junho de 2020. O vereador Sidnei Graça da Silva Santos. Eu, Sidnei, comentar alguma coisa? Sim. Eu estou no Daniel, que me pediu sobre essa indicação. Pelas partes lá que são as pensões maiores. Ele deve ter mais ou menos uns 15 a 20 dias isso, né? Aí ele falou comigo que já estava montando um cronograma para mexer nessas marcas menores, que o Papagaio, Lopes, e Santo Antônio também, e Serrano. Aí Lopes eu tinha até pedido o Milano para colocar, mas hoje mesmo o Edel já desceu com a marca, eles começaram a mexer lá. Essa indicação é mais para dar um imposto mesmo, mas breve eles falaram que não está mexendo. Todos de acordo? Sim. Registrar então a indicação do senhor Sidnei, teve o apoio de todos os vereadores. A indicação número 018 de 2020, também Sidnei. Indicação número 018/2020. A senhora Nilza Severo Carvalho Meirelles, excelentíssima presidente da Câmara Municipal de Nova União. Indico a mesa na forma regimental e depois de ouvido do plenário, o envio deste expediente ao digníssimo prefeito municipal, o excelentíssimo senhor Ailton Antônio Guimarães Rosa, que se digne determinar o órgão competente a viabilidade de trocar e aumentar a capacidade de reservatório de água do Arraial de José Júlio, na localidade de Borges. Justificativa. A troca do reservatório de água se faz necessária para atender a solicitação dos moradores da referida localidade, uma vez que a caixa d'água de 5.000 litros não está dando conta de abastecer a comunidade. Devido ao aumento das residências, a população está precisando ligar a bomba várias vezes na semana para conseguir atender as casas. Desta forma, é imprescindível que o Executivo faça melhorias no reservatório de água do Arraial, sendo o direito de todos terem água potável em suas residências, no qual trará melhores condições de vida aos municípios. Na esperança de que os prefeitos será solidário a esta reivindicação, aguardo ser atendido. Sala das Sessões, 3 de junho de 2020. Vereador Sidnei Graça da Silva Santos. Sidnei? Quando esse reservatório foi colocado na maleta, tinha umas 6 casas, de 15 a 16, né? Aí eu creio que foi com o reservatório de amenizar bastante, até os de gastos mesmo. Tem pelo menos 10 ali, como seria dela. É isso que eu falo, né? A prefeitura vem fazendo um trabalho bom no município, a gente não pode falar isso, tem feito muitas coisas. Mas, às vezes, umas coisas essenciais, gente, água, luz, eu acho que isso até sinceramente, sabe? A partir do momento que o vereador tem que vir, e desde quando você fica sempre falando da água, desse pessoal, gente, água, né? Então, Só uma parada. Eu comprei uma caixa de 10.000 litros com um cunhado meu, custou R$2.200. Então, não há coisa que você vai gastar. Entendeu? Trouxe da minha caminhonete. uma coisa exorbitante, né? 10.000. Todo mundo já conta, gente? Sim. Muita coisa. Deus abençoe que o Se ele prefeito se vai tocar. dobrou, atender, né? 10 mil de água, não acabou. Boa, 2.200. Pediu o secretário para
também o ofício número 001 de 2020. E que os dados deles são um pouquinho mais na fase. Ofício número 001, barra 2020, Nova União, 2 de junho de 2020. Prezado, cumprimentando-o cordialmente, venho através deste agradecer a Vossa Excelência pela emenda parlamentar que deixou destinado aos cofres de nossa querida Nova União no valor de R$150 mil para o Fundo Municipal de Saúde e em nome dos municípios. Venho externar sinceros agradecimentos, pois ações de apoio como esses são essenciais para o fortalecimento de nossa cidade. Diante do exposto, reiterando nossas considerações ao Senhor Luzinho pelo empenho exercido, contribuindo para a grandeza e desenvolvimento deste município, indicando recursos para diversas áreas de nossa cidade. Na oportunidade, elevo meus agradecimentos e retiro a Vossa Excelência o protesto de estima. Atenciosamente, vereador José Jesus de Oliveira. Senhor José Jesus, quer comentar alguma coisa? Não, aí eu tenho que ficar obrigado. Tem um ofício da Câmara dos Deputados, José Silva. Câmara dos Deputados, deputado federal José Silva. Ofício 708/2020, Belo Horizonte, Minas Gerais, 28 de maio de 2020. Referente a recurso para enfrentamento do combate ao Covid-19, valor de R$200 mil. Município Nova União. Senhor Presidente, cumprimentando cordialmente, comunico a Vossa Senhoria que, por meio da minha ação parlamentar, o município de Nova União será beneficiado com R$200 mil, dependendo da análise dos critérios, parâmetros técnicos do Ministério da Saúde, com objetivo de enfrentamento ao Covid-19. Aproveito a oportunidade para renovar meu compromisso de atuar junto aos governos federal e estadual na defesa dos interesses do município e de seus cidadãos. Atenciosamente, deputado federal Zé Silva. Senhor Reginaldo Santos Lima, presidente do Solidariedade, Nova União, Minas Gerais. R$300 mil para a saúde de Nova União. Conseguimos a destinação de R$200 mil aos cofres da nossa querida Nova União, que serão investidos na área da saúde. Esse importante recurso foi viabilizado por ação parlamentar do deputado federal José Silva, a quem cumprimento, agradeço o pronto atendimento da nossa reivindicação tão necessária para enfrentarmos esse momento tão sensível que estamos vivendo. Informo também que foi encaminhada anteriormente para a Nova União, através do deputado Zé Silva, outra ação parlamentar no valor de R$100 mil para custeios PAD, no compromisso com o desenvolvimento da saúde e melhorias no atendimento à população. Quero agradecer ao senhor Reginaldo Santos Lima, presidente do Partido Solidariedade, e ao doutor Giuseppe Brasileiro Silva de Barros, procurador do município, pela credibilidade que transmitam pelos seus trabalhos irretocáveis em prol do nosso município, onde juntos e sempre unidos buscamos recursos para melhorar a vida do nosso povo e de Nova União, como fazemos neste momento de luta contra a pandemia do novo coronavírus. Estamos enfrentando uma situação extremamente difícil, atípica, em nosso país, somente com a união de pessoas comprometidas e de elevado espírito público, e que podemos alcançar resultados positivos para a nossa população. Assim, mais uma vez, agradeço ao deputado Zé Silva, ao presidente Reginaldo Lima e ao doutor Giuseppe pelo esforço empenhado para conseguir esse importante recurso para a Nova União, que será de suma importância no combate ao Covid-19.
É segredo, é trabalhar e ter fé em Deus. Vereador Sidney, graças à diversão. Eu queria só comentar a respeito do deputado federal José Silva, a qual eu também já tive a honra de conhecer pessoalmente, através do procurador-geral José e o do Reginaldo, a qual ele já foi dizer que ele já concedeu várias emendas parlamentares para o nosso município, e no vereador Sidney concedeu o título de cidadão, né, para o José. Aí me abriu a mente também de conceder um título de juntando uma ajuda quase 600 mil reais, a qual eu já comuniquei, né, com o secretário Reginaldo, ele comunicou com o deputado José, que ele já mandou para mim também a biografia. Só que eu esqueci em casa, mas na próxima reunião eu vou entrar com a dele com mais ajuda aí, que é esse cara. Merecido, né? Porque fala que o título, geralmente, de reconhecimento dá para alguém que fez. Esse é realmente, se ele vai empenhando, né, mais do que merecido, né? O senhor Sidney, quer falar alguma coisa a respeito? A bandeira da saúde, mesmo antes de eu estar na casa, sempre eu sempre tentar menos detalhes possível, porque a saúde é uma das áreas mais difíceis que tem no Brasil. A gente sabe das dificuldades que são grandes. Até pessoas que têm plano de saúde, eles sabem que não é fácil, ainda mais quem não tem ainda, né? Agora, sobre o deputado, eu vejo assim, com muita alegria que ele não teve um voto na opinião, né? Eu vejo que está tendo assim, ele está pensando mesmo, pessoalmente difícil que está passando. Então, eu quero agradecer aqui ao presidente, o Reginaldo também, no Médio Esforço, nós marcamos uma reunião, depois que conseguimos esses 100 mil reais. Aí nós ligamos o deputado, eu até passei a situação do que é saúde, que eu tento fazer o máximo possível. Aí ele pediu uma semana, e Deus abençoou que deu uma resposta e conseguimos esse valor que você tem ajuda bastante. Muito bom. Amém. E o secretário vai oferecer para o funcionário? Parecer comissionado, número 007/2020. Relatório. Foi encaminhado pelo prefeito municipal para exame do projeto de lei número 005/2020 e autoriza o executivo municipal que dispõe sobre a modificação à lei municipal número 351/1991 para a criação do banco de horas e das outras providências, a qual damos o seguinte parecer. Fundamentação. Pretende o presente projeto de lei complementar alterar a lei municipal número 371/91, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Nova União e das outras providências, para acrescentar os artigos 66A, 66B e 66C, com o fim de implementar e regulamentar o banco de horas do âmbito de administração pública municipal. O projeto de lei em análise trata especificamente de alteração no Estatuto do Servidor Público Municipal para inserir no ordenamento estatutário possibilidade de valência do banco de horas, que é possibilidade de compensação da jornada extraordinária anteriormente trabalhada, sem o acréscimo na remuneração. Fazendo um brevíssimo relembro histórico, o banco de horas foi primeiramente introduzido na consideração das leis trabalhistas da CLT, visando se tornar alternativa aos trabalhadores da iniciativa privada, que preferem-se folgar ao invés de receber as horas extras em pecúnia. Vê-se que o PL, em comento, impõe alguns limites ao banco de horas, por
com vedação de acúmulo de horas superior a 2 horas diárias, além da jornada diária de trabalho prevista. A vedação do acúmulo anual superior a 200 horas é de vedação de saldo negativo de horas, em quantitativo superior a 50 horas, o qual garante um certo equilíbrio de segurança jurídica. Entende-se ainda que a compensação de horas excedentes com a concessão de folgas de serviço, ao ser implementada no âmbito da administração pública, atenderá não só à legislação estatutária de regência, como também reduzirá custos com o funcionamento e manutenção de serviços públicos, além de resguardar e preservar a saúde e a vida social dos servidores, diante da visível flexibilização da jornada de trabalho. Conclusão. O projeto de lei número 005/2020 é constitucional, legal, e não encontra-se nenhum outro tipo de ordem jurídica ou regimental poder tramitar regularmente por esta polenta Câmara com emenda a ser apresentada e o parecer das comissões. Sala das sessões, 28 de maio de 2020. Sidney Graça da Silva Santos, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Ney Gonçalves Santos, relator. José André dos Santos, membro. José Jesus de Oliveira, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. E José Geraldo Pinto Júnior, relator. Prova da Consideração Posta, membro. Emenda modificada número 002/2020 ao projeto de lei número 005/2020. Artigo 1º. Altera-se a emenda do projeto de lei número 005/2020, passando a vigorar com a seguinte redação. Emenda. Altera a lei municipal número 371, de 18 de novembro de 1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Nova União, para instituir ou implementar o banco de horas, destinado ao registro de acúmulo de horas de trabalho do servidor público. Justificativa. A emenda se faz necessária tão somente para a adequação da emenda, valorizando assim o princípio do melhor técnica legislativa. Nova União, 28 de maio. Sidney Graça da Silva Santos, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Ney Gonçalves dos Santos, relator. José André dos Santos, membro. José Jesus de Oliveira, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. E José Geraldo Pinto Júnior, relator. E Prova da Consideração Posta, membro. Emenda modificativa número 004/2020 ao projeto de lei número 005/2020, que dispõe sobre a modificação da lei municipal número 371/1991 para a criação do banco de horas e das outras providências, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Artigo 1º. Acrescenta-se do artigo 1º do projeto de lei número 05/2020 o artigo 66D, a lei complementar número 371, de 18 de novembro de 1991, bem como altera-se do parágrafo 1º do artigo 66A, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, artigo 66A. Parágrafo 1º. Caberá ao Departamento de Pessoa o controle dos acúmulos e compensação das horas registradas no banco de horas. Artigo 66D. Para fins de aplicação do disposto do artigo 66A, deverá ser observada sua aplicação naquilo que extrapolar as 2 horas extraordinárias diárias ou as 44 horas mensais, assegurando-se a aplicação do disposto no artigo 66D. Justificativa. As demais, note-se que é imperiosa a correção da redação do texto do parágrafo 1º do artigo 36A do artigo 1º do PL em comento, vez que
equivocamente fala em banco de preços, quando na verdade deveria tratar de banco de horas, bem como da inclusão do artigo 66D para garantir maior segurança jurídica aos servidores públicos, que terão a garantia de receber em pecunia no mínimo de 2 horas extraordinárias diárias ou as 44 horas mensais, e só após isso que poderá ser aplicada as regras do banco de horas. Nesse sentido, com o objetivo de zelar pela clareza do texto legal, para que tenha a ampliação e garanta, sobretudo, segurança jurídica na sessão de execução, se fazem necessárias as alterações sugeridas nesta emenda. Para as sessões 3 de junho de 2020, Comissão de Finanças e Orçamentos. Vereador Rodinei Gastos Santos, presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos. Vereador Ney Gonçalves Santos, relator da Comissão de Finanças e Orçamentos. Vereador José André dos Santos, membro da Comissão de Finanças e Orçamentos. Bom, pedir o senhor Ney, o senhor André, quiser falar alguma coisa. Mas antes de falar, quero só dar parabéns a vocês, que foi muito bem aqui, né? Foi dentro daquilo que foi necessário, porque o salário de motorista, né? Assim como os outros salários de funcionário público, né? Estão bem defasados mesmo, né? Então, na hora que eu conversei com o senhor Ney mesmo, eu agradecer pela atenção, porque ele estava lá cuidando de um assunto bem chato, que foi do rapaz que tinha morrido lá, eles não estavam bebendo um pouco, ele estava lá, mesmo assim ele tirou um tempinho para me dar uma aula e eu gostei. Eu sou humilde o suficiente para dizer que eu não sei tudo, acho que é por isso que eu sempre corro atrás. Ele foi muito gentil em me explicar, e eu falei com ele, professor Nogueira, esse projeto é regime de urgência, então a gente precisa, né, de ver se a gente já coloca ele agora. Aí ele falou assim, olha, nós estamos num momento que não é legal que a gente rejeite esse processo, porque a gente não sabe do que vem na frente, né? Então, gostei da postura, né? Eu, quando eu tenho que falar daquilo que eu acho errado, eu falo, mas quando eu acho uma coisa plausível também, eu deixo aqui, né, a minha admiração pela atitude do senhor, e na hora que ele falou realmente o que está aumentando um pouquinho, que chega um pouquinho o salário dos motoristas, é horas extras, né? Então, se cortar, né, realmente ele está numa situação difícil. Eu acho assim, que do jeito que ficou aqui. Na verdade, presidente, por mais que o prefeito nos tenha confiado que ele não iria deixar de pagar as horas até 44, mas o projeto não fala isso. Então, nós temos o prefeito na cabeça, mas depois a gente não sabe, né, se terá outro que vai obedecer à lei e não permitir os funcionários que recebam em pecúnia as horas trabalhadas sem jogar todas as $1 milhão é pouco, mas é o que tem, o pessoal está sobrevivendo com isso. Mas o que complementa ele são as horas extras que a gente, já falo eu, porque eu também sou funcionário, e a gente vem recebendo há anos, né, dessas horas extras que ajudam a complementar. Então, o projeto é um pouco confuso. Eu voltei ao prefeito ontem, tirar mais uma dúvida, disse, não, né, é isso mesmo que eu estou falando, eu vou continuar pagando. Mas só que para se preservar, nós acionamos hoje o assessor jurídico da Câmara, e eu pedi, eles tinham como proceder uma emenda, assegurando esse direito, né, por lei, dos funcionários, e ele, prontamente, ele procedeu essa emenda e nos mandou para que o projeto pudesse entrar, né, e ser votado hoje. Esse projeto, na verdade, eu tinha falado, talvez eu não estaria, né? Eu agradeço, assim, né, me deixar lá e correr atrás, para a gente poder fazer tudo dentro do prazo, né, porque a gente não sabe, né, a tendência parece que agora a doença se propagar, né. Deus, que é um Deus de misericórdia, pode olhar para a gente e permitir que isso não aconteça. A gente está vendo que parece que já tem surgido novos casos, né. Então, a gente não sabe como vai ficar a questão da agora, de reunião, se a gente vai ter que, né, porque a gente está fazendo reuniões extraordinárias, se a gente vai ter que diminuir ou mesmo fazer virtualmente, né, as reuniões, a gente não sabe. A gente espera que não seja precisa isso, mas se o caso se agradar, nós sabemos que vai ser na hora que ser preciso, né. Então, foi muito bom de ter feito e obrigado mesmo. Porque uma preocupação dele com o acúmulo de hora
sem banco de horas para receber essas horas, só um exemplo, né? Os motoristas de educação fazem em torno de 70 horas por mês, recebem 44, isso há anos. Então, pelo que eu entendi, ele tem medo de, caso a pessoa queira recorrer à justiça aí, tentando receber essas horas, e foi registrado em cartão, pode ser que tenha direito, né? Então, o banco de hora agora vai colher essas horas, que vão ficar estabilizadas, e a pessoa, na medida possível, né, vai tirando folgas. Ótimo. Presidente, eu queria só também falar sobre esse projeto aí, porque eu não estive aqui na reunião da comissão, e aí depois eu tive também analisando esse projeto aí, onde liguei para um ou dois já, falando que esse projeto seria melhor se deixasse para a própria reunião, devido que a gente achou aqui alguma dúvida, né? Principalmente nessas horas, que 44 horas trabalhadas, não especificado no projeto. Só falava que era verdade pelo acúmulo de 200 horas anual. Aí, conversando com o vereador Ney, a gente falou que só as 44 horas, no ano dava mais 500. Aí a gente estava aí dando dúvida interpretação. Aí com isso ele me ligou hoje, também para poder informar por causa disso, o projeto de mesmo que a gente podia fazer. Aí nós chegamos nessa conclusão de especificar melhor, né, falando que até as 44 horas é obrigatório pagar. Aí aqui passar isso no projeto, vai com os outros fora. Eu deixo meus parabéns para vocês, que vocês tiveram as coisas, olhou os dois lados. Não adianta a gente olhar só de um lado, né? Então, olhou o lado da prefeitura, mas também olhou o lado dos funcionários, porque, igual ele falou, né? O salário do motorista aí hoje é 1.200, você tem que dizer um salário mínimo, né? Se for 1.200 e pouco, né? O salário. Eu vou ser sincero para vocês. Bem que a prefeitura, no momento, não tem condições de estar pagando melhor. Até os operadores de máquina pesada, que eles chegaram a R$ 1.850, se você for olhar bem, ainda é muito. Está bom, ficou muito bom. E o secretário, para ler a emenda do projeto número 05 de 2020. Não pode, não. Prefeitura Municipal de Nova Leão, Estado de Minas Gerais. Projeto de Lei Complementar número 005, de 14 de maio de 2020. Dispõe sobre a modificação à Lei Municipal número 371/1991 para a criação do banco de horas e das outras providências. Esse é o tá. Então, esse aqui é a primeira votação do projeto do 5, né? Ele vai ser nominal. Votação nominal, primeira votação. Projeto de Lei número 005/2020. Favorável ou contrário? Alex das Dores Magalhães. Favorável. Flávia da Constelação Costa. Favorável. José André dos Santos. Favorável. José Geraldo da Silva. Favorável. José Geraldo Pinto Júnior. Favorável. José Jesus de Oliveira. Favorável.
Ney Gonçalves Santos, Só a favor do projeto. Nilza Silvério Carvalho Meirelles, Favorável. Sidney Graça da Silva Santos. Favorável. Obrigada. Por gentileza. Precisa seguir. Gente, então, o projeto de votação online. Primeira leitura. Parecer missionário 08/2020. Municipal para exame o projeto de lei número 006/2020 e autoria do Executivo Municipal que revoga o parágrafo 2º e da nova redação ao parágrafo 5º, 6º, 7º e 8º. Todos do artigo 24 da Lei Municipal número 868/2019 e das outras providências, ao qual damos o seguinte parecer. Fundamentação. Trata-se de proposição que visa alterar a Lei Municipal 868/2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do exercício 2020, com o objetivo da nova redação ao parágrafo 5º, 6º, 7º e 8º, e acrescentar ao parágrafo 8º ao artigo 24, basicamente para autorizar o Poder Executivo a promover operações de fontes de recursos de dotação orçamentária para execução de determinados elementos de despesas, conforme discriminação contida na Lei Orçamentária Anual do Município. B. Autorizar o Poder Executivo a modificar as categorias de programação aprovadas na Lei Orçamentária Anual do Município de Nova União para o exercício 2020 e seus créditos adicionais por meio de decreto para atender às necessidades de execução, desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução de crédito, criando, quando necessário, novas naturezas de despesas. Assim, vemos que é possível a alteração da LDO, desde que respeitado o devido processo legislativo. E, mais uma vez, é importante dizer que a LDO foi introduzida pela Constituição de 1988, tornando-se com a Lei de Responsabilidade Fiscal peça obrigatória de gestão fiscal aos poderes públicos. Conclusão. Após análise, as comissões concluíram que o projeto de lei número 006/2020 é constitucional, legal e não encontra-se nenhum óbice de ordem jurídica ou regimental, podendo tramitar regularmente por esta correta Câmara, com a emenda a ser apresentada. É o parecer das comissões. Salvo as sessões, 28 de maio de 2020. Sidney Graça da Silva Santos, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Ney Gonçalves Santos, relator. José Adélio Santos, membro. José Jesus de Oliveira, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. José Geraldo Pinto Júnior, relator. E Cláudia Consolação Costa, membro.
Emenda notificativa número 003/2020 ao projeto de lei número 006/2020. Artigo 1º. Altera-se e emenda o caput do artigo 1º do projeto de lei número 006/2020, passando a vigorar com a seguinte redação. Emenda. Altera a lei municipal número 868/2019, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2020, especificamente do parágrafo 5º, 6º, 7º e 8º, bem como acrescenta-se o parágrafo 8º, e a revoga ao parágrafo 2º todos do artigo 24 e das outras providências. Artigo 1º. O parágrafo 5º, 6º, 7º e 8º do artigo 24 da Lei nº 868, de 28 de junho de 2019, passam a vigorar com a redação seguinte, acrescido também no parágrafo 8º-A. Justificativa. A emenda se faz necessária para aprimoramento da emenda e artigo conforme a orientação jurídica. Nova União, 28 de maio de 2020. Sidney Gassi da Silva Santos, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Ney Gonçalves Santos, relator, José André dos Santos, membro, José Jesus de Oliveira, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, José Geraldo Pinto Júnior, relator, e Plano de Conservação Costa, membro. Emenda, projeto número 6. Prefeitura Municipal de Nova União, Estado de Minas Gerais. Projeto de lei número 006, de 15 de maio de 2020. Revoga-se o parágrafo 2º de nova redação ao parágrafo 5º, 6º, 7º e 8º, todos do artigo 24 da Lei Municipal número 868/2019 e das outras providências. Esse projeto também está entrando em votação. Alguém quiser falar alguma coisa, tiver alguma coisa para mostrar a respeito? Eu vou colorar, uma vez constar, vou colocar, tá? Aprovado. Primeira votação. Vou secretário também que o parecer comissionário, número 03 de 2020, de autoria do vereador emenda, né? Projeto de autoria do vereador Sidney. Parecer comissionário número 009/2020, matéria, projeto de resolução número 003/2020, data 28 de 5 de 2020. Relatório. Foi encaminhado pelo prefeito, pelo vereador Sidney Gassi da Silva Santos, para exame o projeto de resolução número 003/2020, que concede título de cidadão honorário de Nova União ao Dr. José Gazenelli Silva de Barros, ao qual damos o seguinte parecer. Fundamentação. É previsto no regimento interno desta Casa que faz jus ao título de honra ao mérito do cidadão, que efetivamente tenha prestado serviço ou executado obras de relevante interesse social, com isso contribuindo para o desenvolvimento do município, devendo, pois, o autor da proposição justificar tais feitos promovidos pela pessoa que pretende homenagear. Em atenção ao artigo 232 do parágrafo 1º do regimento interno, vê-se que compete a qualquer vereador propor projeto de resolução, a fim de que seja concedido título de honorífico até o limite de 2 por legislatura. Assim, em relação à via de expediente legislativo, eleito ao autor da proposição, encontra-se bem adequado aos ditames legais. Conclusão. O projeto de resolução número 003/2020 é constitucional, legal, e não encontra-se nenhum óbice de ordem jurídica ou regimental,
podendo tramitar regularmente por esta coleta Câmara. É o parecer das comissões Sala das Sessões, 28 de maio de 2020. Câmara Municipal de Nova União, Estado de Minas Gerais, Sidney Graça da Silva Santos, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Ney Gonçalves dos Santos, relator, José André dos Santos, membro, José Jesus de Oliveira, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, José Geraldo Pinto, relator, e Flávio Consolação Costa, membro. Aí a votação vai ser nominal. A votação. Se alguém pudesse pronunciar, alguma coisa. Votação nominal, única votação. Projeto de resolução número 003/2020. Favorável ou contrário? Alegres das Dores Magalhães. Favorável. Flávia Consolação Costa. José André dos Santos. Agora, eu queria parabenizar o vereador Sidney por essa iniciativa, né, o assessor, né, o José, o procurador-geral do nosso município. A gente conhece ele há mais de 3 anos só, e esses 3 anos que nós nos conhecemos, a gente vê a dedicação, o desempenho, né, o desenvolvimento dele no trabalho, não medido de esforço, de atender. A gente não com o assunto municipal, como também no assunto particular, que é ser cuidado, né, cada um de nós. Uma coisa, então ele merece, né, esse tipo de apoio. José Geraldo da Silva, favorável. José Geraldo Pinto Júnior. Favorável. José Jesus de Oliveira. Favorável. Ney Gonçalves dos Santos. Favorável. Nilza Silvério de Carvalho Meirelles. Favorável. Dá parabéns ao Cici pela indicação. E parabéns para nós que temos o Dr. José aqui no nosso município. Uma pessoa, né, que cresci também agora, né, nesse mandato. E como o José André falou, né, a pessoa assim, até não procurei problemas pessoais, mas já que ela atende, a gente atende. Mas é muito, muito bom. Eu falo que no mandato do Ailton, eu falo que muita coisa eu vejo a mão de Deus, né? Porque Deus parece que selecionou pessoas assim, né? Então, vejo o seu caso, vejo o caso do Saed, vejo pessoas assim que Deus colocou assim para realmente abençoar o município. Que Deus abençoe a sua vida e com toda certeza, minha votação favorável. Sidney Graça da Silva Santos. Essa não dá conta. Eu quero agradecer cada um de vocês pelo voto. O José além de ser um grande amigo, durante 2016. Essas dedicações parlamentares que você fez aí no começo, né? E eu só quero agradecer de ter conhecido ele também, né? O município tem ganhado muito, né? Qualquer hora você chegar e atende, assim, não é disposta, sabe? Então, o mínimo que eu poderia fazer por ele. Isso aí. E ressaltando também que tem uma das melhores qualidades que você não pode ter, que é a humildade, né? Porque pessoas às vezes têm um títulozinho, né? E trata as pessoas com superioridade, né? E ele muito pelo contrário, né? Parabéns. Agora a emenda número 01 de 2020, referente ao projeto 4. Cadê? Essa já está dentro. Não está dentro. Está dentro. Cadê a data? Esse aqui. Esse aqui é esse.
Prefeitura Municipal de Nova União, Estado de Minas Gerais. Projeto de lei número 004, de 15 de abril de 2020. Está marcado. Câmara Municipal de Nova União, Estado de Minas Gerais. Emenda multiplicativa número 001/2020 ao projeto de lei número 004/2020. Artigo 1º. Altera-se o parágrafo 4º do artigo 24 do projeto de lei número 004/2020, passando a vigorar com a seguinte redação. No parágrafo 4º, a repriorização prevista no parágrafo 3º deste artigo será realizada mediante decreto expedido pelo Executivo Municipal e estará vinculada à extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alteração de suas competências, ao atribuições, mantida a estrutura programática expressa por categoria de programação, inclusive os títulos descritos, metas e objetivos, assim como respectivo detalhamento por esfera orçamentária, grupos de natureza de despesas, fontes de recursos, modalidade de aplicação de indicadores de uso de resultado primário, limitada em qualquer caso a 20% do valor total da receita estimada constante da Lei Orçamentária de 2021. Justificativa. A emenda se faz necessária para adequar, pois, no parágrafo 4 do artigo 24, em comendo menciona a próprio parágrafo, quando, na verdade, pretende mencionar parágrafo 3º. Nova União, 14 de maio de 2020. Sidney Graça da Silva Santos, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Ney Gonçalves Santos, relator, e José Alberto Santos, membro. José Jesus de Oliveira, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. José Geraldo Pinto Júnior, relator. Cláudia Constelação Costa, membro. Essa emenda está em votação. Alguém quiser comentar alguma coisa? No ano passado foi 25%. Não, mas isso já está incrementando parado, porque eu estava falando que eu acelerei e, na realidade, eu gosto de parar. Está em votação? Ele está em votação, quem for favorável pode permanecer como está, e quem for contrário, pode ser uma pessoa levantando. Aprovado, então. Agora, emenda, por favor. Prefeitura Municipal de Nova União, Estado de Minas Gerais. Projeto de lei número 004, de 15 de abril de 2020. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021 e das outras providências. Esse projeto vai para a segunda votação também. Alguém que tiver alguma coisa para falar? Todo mundo de acordo? Sim. Então, aprovado. Agora, leitura da emenda do projeto de resolução número 2 de 2020, que é a emenda das contas do prefeito, relativo ao exercício de 2015.
só isso aqui mesmo. Isso aí. Rejeita as contas do prefeito municipal relativas ao exercício 2015. Projeto de resolução número 002/2020. A votação vai ser nominal. Votação nominal, segunda votação. Projeto de resolução número 002/2020. Favorável ou contrário? Alex da Dor de Magalhães. Favorável. Flávia Consolação Costa. Favorável. José Guilherme Santos. Favorável. José Geraldo da Silva. Favorável. José Geraldo Pinto Júnior. Favorável. José Jesus de Oliveira. Favorável. Ney Gonçalves dos Santos. Favorável. E Nilda Silvério Carvalho Peredes. Favorável. Isidrei Graça da Silva Santos. Favorável. Então, a segunda votação aqui foi rejeitar as contas, né? Prefeito no exercício 2015. Alguém quer falar alguma coisa? A gente falou que está bem? Não queria falar? Eu queria relatar para gente sobre essa empresa aí que presta serviço na iluminação pública, agora separada entre as várias reclamações. E a semana passada eu andei ali no bairro do Auxilino, do Cerro, quer dizer, lá tinha 9 lâmpadas apagadas. E os moradores também reclamando, já fizeram vários pedidos e não foi realizado. Aí eu tornei a fazer, e eles pediram 5 dias úteis, que venceu também ontem, e não foi também trocado. Daí eu queria que a senhora aí pudesse comunicar com o responsável por essa empresa, para ter uma reunião aqui para identificar qual que é o motivo tanto atrás de não atender o pedido que é feito. Na qual o vereador Menezes, que agora tem mais de 60 dias, ele não ligou até ele. E ele recebe todo mês pelo trabalho. Então, tem que ver qual é o motivo que ele não está atendendo a reivindicação do nosso município. Muito bem, você pode contar, se não quiser, né? Pedir, você vai fazer um ofício aí, enviar, pode marcar reunião, ou se vocês quiserem tomar, fica, né? Porque realmente precisa disso. Aqui na União a gente está tendo um problema muito sério dessa questão de luz, pelo amor de Deus. Não é um problema tão sério assim, e quase toda reunião, você pode ver, todo lugar que a gente vai ter reclamando em questão de luz. Entendeu? Então, assim, se essa empresa não está prestando serviço, se ela está recebendo, tem que ter uma cobrança ali para eles, né? Porque não tem lógica, não, né? O senhor Ney, da outra vez, ele falou que a gente não tem como estava lá, né? Eu até fiz o pedido essa semana agora, também está apagado. Eu ia até meio ligando, senhora, só tem culpa de eu, porque a senhora só recebe ligações. Essa empresa está uma vergonha. Está uma vergonha. E as pessoas chegam perto da gente e reclamam, né? Aí a gente ouve as pessoas falam assim, mas os vereadores aqui não estão fazendo nada. Não é. Então, a necessidade que a gente tem de chegar aqui e de falar é exatamente essa, para as pessoas verem que está tendo cobrança, né? Então, que a gente realmente, né, possa fazer a reunião com o representante lá, para ele dar um parecer, né? Porque eu acho o seguinte, porque qualquer contrato que você faça, qualquer contrato que você faça com a pessoa ela não é só fazer um contrato e ela receber, não. Ela tem os direitos, mas ela tem os deveres também, né? Então a gente está vendo que parece que está tendo só direito, deveres não está tendo, porque não adianta falar, né? O Alex aqui, já falou nem sei quantas vezes, e é um assunto geral entre todos os vereadores, né? Tá aí. E é uma coisa que realmente incomoda, porque nos dias que a gente está vivendo, né? E em questão de você andar numa rua escura aí, né? Realmente. Eu posto ali do lado do Parque Municipal, do Parque da Exposição, eles trocaram uma lâmpada, tem mais ou menos 90 dias. Trocou ela num dia, foi no outro dia, quebrou. Aí
Aí, quando faz um outro pedido para trocar a lâmpada lá, ele tinha que ver o que estava fazendo uma lâmpada queimada ou nada assim. Quer dizer, aí trocou, passou no outro dia, queimou e lá vai para mais de 90 dias já. Você pediu, eu já troquei essa Não, lâmpada. que o vereador comentou, deve ser lá na discussão, né? Já estava queimando antes, porque tinha umas gaias encostando no pé da luminária e os fios, a gaia, o vento e os fios estouravam. Aí nós subimos um dia lá e colocamos as gaias todas. Pedimos a ligação, eles foram ligar de manhã, de noite não funcionou. Isso já tem 90 dias. Na praça do Brito, ali em frente à distribuidora do Paulo, tem mais nesse sentido. Se você queria fazer um ofício, envia, porque tem o endereço deles aí, né? Tem o e-mail, então envia, vê que dia que eles podem aparecer, né? Lá para né? Eu fiz o pedido lá, eles falaram comigo que eu estou até mexendo aqui no telefone, eu estou procurando essas mensagens. Falou que iria encaminhar o protocolo ao setor responsável em engenharia e solicitar como prioridade. Porque já seria uma reclamação, eu já tinha pedido há mais tempo e tornei a pedir de novo. Agora, novamente, essa semana, eu fiz mais um pedido, a própria solicitação foi priorizada novamente e que foi enviado para o setor responsável, e mais para o responsável, se caso quisesse fazer uma reclamação que ela demora, me mandou aqui o número de telefone e o e-mail e o site. Não vai enviar através dele, então. Então, assim, eu sugiro também que quando for fazer o pedido lá, eu acho melhor fazer pelo WhatsApp, por quê? O WhatsApp fica salvo aqui, ó, as datas que eu fiz o primeiro, fiz o segundo, fiz o terceiro. Então, você envia um pedido, né? 3 vezes. Tem para a gente ter uma prova aqui, como a gente está pedindo. Porque o telefone, às vezes, ele passa de protocolo, aí a gente anota no papel a parte e até pede, né? Então, assim, tem que pedir para esse número aqui pelo WhatsApp, então você fica mais fácil. Eu reclamava no açúcar, é a respeito da marginal, na BR 381, onde vai o bairro Serrano. Porque no projeto não consta uma marginal. Porque depois da BR está pronto pelo projeto, aquele pessoal que vem ali do bairro Serrano, ele tem que retornar lá em Nossas Novas. Não está bem para gente. E nós fizemos uma reunião que me parece uns 2 anos lá atrás, e o responsável lá, né, pela obra lá do Dialim, ele que falou que ia fazer essa marginal. E parece que no lugar da marginal, a passarela, esse que está em cima lá. E segundo chegou no depoimento deles, que eles não vão fazer a marginal lá. Aí a gente também queria ver, né, essa possibilidade de nós tornar, convidar, né, o responsável pela obra, para ele dar a nós aqui esse crescimento que realmente não vai ser feito, mas vai ser feito, porque o povo está cobrando a gente. Ele resolvia sair dos terrenos, ir lá no Nacional, voltar e buscar o município aí, que vai lá buscar aluno. Naquela rotatória da ponte, porque eu falei que vai ser legal, hein? Não, ele falava no Serrano, no Serrano. O vereador ali tem que ser, a marginal tem que ser mão dupla. Isso, Mão dupla. Quem vai, quem sai do Serrano, para não. Até o ponto escolar vai ter que virar lá. porque até na serraria no Rio, ali, né, dá para poder ter ele, dali para lá, né? Aí vai ter. Até na luta, do jeito que eles vão fazer, tem uma abertura do lado da BR. Se virar, estava colocando terra lá hoje, se tirar, pelo jeito que até na luta madeira vai ter uma marginal que é a luta madeira, pelo desenho que está lá. Ninguém lá nada da luta para lá, né? da luta para lá e vai ser E o que vai acontecer de pessoas que vão ficar esperando, a hora que não vier carro nenhum, ele vai pegar para sair na rua. Gente que vai furar ali. José André, não só o senhor, mas todos os vereadores, qualquer coisa que for bom no município, no nosso município, aí vocês ficam à vontade, chega perto dessa menina, entendeu? O que depender, eu ligar, o que depender de mandar um ofício, o que depender de a gente assinar, é lógico que a gente vai assinar, né? Então, o senhor já tem mais contatos, o presidente da Câmara aqui, já está aí há muitos anos, pode fazer, dependendo da sua assinatura ali, só para a gente poder
querer fazer isso, pode fazer parte, tá? Se vem na reunião, então a gente vem, fala, tá? Então, sim, o que vocês estiverem fazendo em prol do município, eu parabenizo vocês, porque realmente a gente tem que pensar agora, né? Que depois de tudo pronto, às vezes fica mais difícil de poder consertar, né? Ô, gente, só aqui, desculpa, tá? Quero fazer um agradecimento, né, em relação à situação da ponte que teve lá no Lopes, a Torre do Escuro, né? Que foi eu vejo que foi um trabalho assim, de união que nós fizemos, juntamos o pessoal. Eu vou estudar uma união geral, porque esse vacinado teve várias assinaturas de vários bairros, né? Aí o pessoal do Torre do Escuro também desempenhava muito. Aí fomos para o DR, aí conseguimos uma liberação, não por escrito, mas eles falaram que poderia ter na ponte lá. Aí quero aqui agradecer juntamente aos prefeitos, né, o Ailton e o Cidinho também, que empenharam bastante lá nesse trabalho lá. Os secretários também de obras, o Edelton e o Toninho de Assis. E aqui de Nova União, eu vou citar aqui o seu Júlio também veio muito lá, ajudando lá na obra lá. Tem o Éder também no União. O Orlando também está terminando de concluir, mas já está assim, o pessoal está passando, já tem uns 20 dias já, né? E a população, assim, em geral, né, tem vários sitiantes também que estão passando por lá, fazendo essa rota, né, que é 12 quilômetros, mas a estrada lá está ajudando bastante. E eu vejo assim, que a união faz a força, né? Tivemos algumas dificuldades, mas agora, assim, tenho que agradecer a Deus e o empenho de todos. Eu tenho ajudas. Tudo bem? Gente, só justificar aqui, tá? Eu estou com um problema muito sério, sinusite. Ou eu coloco a máscara, ou eu faço a reunião. Fazer as duas coisas juntas, sinceramente, não está dando. Eu não estou conseguindo respirar direito, estou bem atacado de sinusite, então, não é porque eu sou Bolsonaro que eu estou tentando fazer igual o Bolsonaro. É porque realmente eu estou tendo uma dificuldade aqui. Então, vamos lá, reunião encerrada. Deus os abençoe. Amém.